A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é a irmã Elisete. Eu agradeço a oportunidade de poder colocar mais uma porção da palavra de Deus nesse dia de hoje. Uma mensagem que tem sido ministrada ao meu coração, eu preciso compartilhar com cada um de vocês. A palavra é apostasia. E nós vamos ler aqui alguns versículos do livro de Juízes. Então, Juízes capítulo 2, a partir do versículo 7, diz assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. O 13. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. O período de Juízes foi um dos períodos mais difíceis para o povo de Deus, porque é um período que retrata um declínio espiritual, um afastamento da fé, afastamento da palavra de Deus. Esse período ele começa logo após a morte de Josué, que era líder do povo de Deus, e antes do período de reis, dos reis, antes que se levantasse reis. Aqui é um período em que passa-se uma geração, vem outra, nasce uma outra geração. E eles não têm temor a Deus, não se ouvem a falar dos feitos do Senhor. Então não tem temor a Deus. O povo se afasta da presença do Senhor e começam a caminhar pela idolatria, começam a caminhar pela imoralidade, não conquistam a terra plenamente, a terra prometida, da qual eles já estão inseridos, a conquista está inacabada. E o povo então começa a desobedecer a Deus, é onde entra a apostasia, que é o abandono da fé. E o Senhor não se agrada, Deus ele não se agrada dessa atitude. E essa atitude gera uma consequência. Qual era a consequência? Deus permitiu que as nações ímpias começassem a oprimir o povo de Deus. Então, em tudo quanto eles plantavam, tudo que eles produziam, os inimigos tomavam. Eles passaram a viver em grande opressão. Então, eles clamavam a Deus. Eles clamavam ao Senhor. Deus, pela tua infinita misericórdia e bondade, ouvia, porque o Senhor, ele é misericordioso e longânimo. Então Deus levantava juízes. Enquanto um juiz estava à frente do povo, havia livramento por parte de Deus, havia vitória. Deus atuava e o povo tinha alívio, saía da opressão. Mas quando aquele juiz falecia, o povo voltava rapidamente para a apostasia, abandonava a fé, abandonava os princípios do Senhor e sofria as consequências novamente. E isso era um ciclo vicioso. Eles não conseguiam ter firmeza em relação à fé. Eles não conseguiam ter um posicionamento. Então, o que o Senhor nos diz hoje? É tempo de posição, é tempo de posicionamento. Muitos procuram a Deus pelas bênçãos, procuram ao Senhor pelos milagres, mas não querem compromisso com Deus, não querem uma aliança com Deus, não querem viver de acordo com os estatutos do Senhor. Servem a Deus hoje, no outro dia estão na idolatria. Servem a Deus hoje, no outro dia estão na prostituição, estão abandonando o caminho do Senhor. Só buscam a Deus para que suas necessidades sejam atendidas. Mas o Senhor, ele fala nesse dia, ele é um Deus de relacionamento. Ele não é um Deus que deve ser procurado só no momento da necessidade, mas ele é um Deus que quer se relacionar, porque aqui o Senhor queria se relacionar com o povo e que o povo se relacionasse com ele, mas o povo o rejeitava.
O povo o rejeitava, rejeitava os teus princípios, rejeitava a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor e andavam pelo caminho do pecado e da desobediência. E não é diferente nos dias de hoje. Quantos estão se afastando da fé? Quantos estão deixando os caminhos do Senhor? Aquela fé que um dia foi confessada. A palavra de Deus diz lá em Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É enquanto se pode achar, é enquanto está perto. É buscar a Deus. É buscar ao Senhor. É invocar a Deus. E é tempo de invocar ao Senhor. Haverá um período em que não se poderá mais achar. O Senhor ainda está dando a oportunidade para invocar a Deus, dando a oportunidade para buscar a Deus, dando uma oportunidade para você se posicionar, para você tomar uma atitude de fé, de obediência e permanecer nela. Permanecer na obediência, permanecer no caminho do Senhor. É aquele que permanece até o fim. Até quando vai cochear entre dois caminhos? Até quando vai andar entre dois caminhos? O Senhor não aceita isso, o Senhor não se agrada disso. O Senhor, Ele quer um posicionamento. É o que o Senhor fala hoje, aqui na palavra do Senhor, porque o povo queria bênção, mas não queria um relacionamento com Deus. Só clamavam a Deus no momento da urgência, mas depois abandonavam facilmente a presença do Senhor. A Bíblia diz que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, cada um andava segundo os seus próprios conceitos, sua própria visão, o seu próprio achismo. Mas não é isso que o Senhor quer. Porque para o homem pode parecer bem o seu próprio caminho, aquele caminho que ele próprio trilha, aos seus olhos pode parecer bem. Mas e o final? O que o espera no final? O que o aguarda no final? Pode ser algo tenebroso. Então se volte para o Senhor enquanto há tempo. Se volte para Deus enquanto há tempo. Eu estou falando aqui uma mensagem que veio do coração de Deus. Nós não escolhemos mensagem. Nós precisamos pregar aquilo que o Senhor quer. Nós precisamos falar aquilo que a palavra diz. É claro que uma palavra motivacional, ela é agradável aos nossos ouvidos. É claro que uma palavra de autoajuda é agradável aos nossos ouvidos, mas é momentâneo. A palavra da salvação, ela tem que produzir um efeito na nossa vida, um efeito no nosso interior. Uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma mudança de caminhar. Não pode viver andando entre dois caminhos. Um dia está na casa do Senhor, outro dia está vivendo nas festas mundanas e absorvendo tudo que tem ali. Não é dessa maneira. O povo de Deus tem que fazer a diferença e tem que ter atitude, tem que ter posicionamento. Não podemos mais viver desse jeito. O Senhor diz que não é mais tempo disso. É invocar enquanto está perto, é buscar enquanto se pode achar. Nós temos esta oportunidade ainda de buscar ao Senhor, de colocar a vida na presença de Deus, de deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós e coloque nossas vidas nos trilhos da forma que o Senhor quer, da forma que a palavra nos ensina. Não é tempo de brincar com Deus, não é tempo de brincar com a fé, não é tempo de brincar com a palavra de Deus. O Senhor não se agrada. Essa palavra é uma palavra difícil de trazer, mas eu não posso fugir daquilo que o Senhor tem me colocado a dizer a respeito da palavra dele. Eu não posso fugir, eu tenho que ministrar esta palavra ao seu coração. E que você, ouvindo esta palavra, você possa sentir o temor de Deus. E se alguém que você conhece precisa ouvir essa palavra, você compartilha essa palavra, é uma palavra de alerta. Não deixe a apostasia entrar no teu coração, não deixe a idolatria entrar no seu coração, não deixe a incredulidade entrar no seu coração. Essa pregação de hoje em dia que pode tudo.
que Deus não está preocupado com o que acontece com o corpo. Claro que Deus está preocupado. A Bíblia diz que tanto corpo, alma e espírito devem conservar plenamente santificados para o dia da volta do Senhor. Deus está assim, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a habitação de Deus. Então nós precisamos andar conforme isso. Se você está na presença do Senhor, continue, mas se você está dessa maneira, achando que não tem problema, que um dia você pode estar com Deus e outro dia não, então tome uma atitude na sua vida. Tome uma atitude na sua vida. Tenha responsabilidade com as coisas do Senhor. O Senhor está falando neste dia com você. Olha que a consequência do povo era para eles terem conquistado totalmente a terra prometida, Canaã. Era para eles terem tirado dali tudo que o Senhor abominava, mas eles foram deixando, em partes tiravam, em partes deixavam, e ali foi se aliançando com aqueles costumes, vivendo, sendo contaminados, até chegar à situação de que estavam afastados da presença de Deus, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, ainda ouvia o clamor daquele povo, quando eles clamavam e gemiam pela opressão, pela escassez, porque tudo que eles plantavam, tudo que eles produziam, tinham que dar para o inimigo. O Senhor ouvia e o Senhor levantava ali alguém de Deus, enchia do seu espírito para ser um representante, para ser um valente, para dar livramento e para que o nome de Deus fosse glorificado, porque tudo que Deus faz é para a glória do nome dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Mas quando chegava o momento da calmaria, aquele povo se esquecia novamente da lei de Deus e caminhava para as ruínas, para a destruição, porque a desobediência não agrada a Deus. A desobediência não agrada a Deus. Então eles passavam de novo por aquela situação. Então fica esta palavra de Deus para o teu coração neste dia de hoje. Que o Senhor possa falar muito mais, que o Espírito Santo venha ministrar muito mais no teu coração, assim como ministrou no meu. Assim como falou comigo desta palavra, que é tempo de buscar a Deus, é tempo de ter compromisso com o Senhor. Não dá mais para brincar, não dá mais para andar em dois caminhos, não dá mais para fingir de cristão, não dá para fingir que é crente, ou você é ou você não é. Tome uma posição, mas tome a posição que agrade ao Senhor. Fique firme na presença de Deus, independente das circunstâncias, independente das lutas, das dificuldades, fique firme, porque é tempo de buscar, é tempo de invocar, porque o Senhor tem dado ainda esta oportunidade, mas não sabemos até quando esta oportunidade estará aberta. Hoje é o dia. Hoje é o dia, hoje Deus está falando com você, então aproveita essa oportunidade, abra os teus ouvidos, abra o teu coração, se humilhe na presença do Senhor, permaneça na presença dEle, sirva a Ele com alegria, sirva ao Senhor com alegria, amém? E Deus te abençoe poderosamente, grandemente através desta palavra, em nome de Jesus, amém.